Muito boa noite, sejam bem-vindos, muito bem-vindas, com alegria que eu saúdo, acolho cada uma de vocês que celebram conosco nesta noite. Nós vamos depois também transmitir, não é a palavra correta, nós vamos depois disponibilizar este culto que nós estamos gravando. Então, de antemão, já quero saudar também a todos que ainda podem acompanhar este culto num outro momento, durante a semana, pelas mídias da nossa paróquia, pelo Facebook ou também no meu próprio Facebook, em que nós podemos disponibilizar isto. Nós estamos hoje no segundo domingo após Trindade, ou o terceiro domingo após Pentecostes. E eu quero acolher vocês com uma palavra que está prevista como, não é o lema da semana, é a palavra das senhas, na verdade. Essa palavra projetada do Salmo 13, verso 6, diz assim: porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Ouçam essa palavra, vejam que testemunho interessante, porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Sim, Deus tem se revelado um Deus bondoso, um Deus misericordioso. O simples fato de neste dia podermos acordar de manhã, abrir nossos olhos, ter nossos sentidos funcionando, podermos contemplar como foi este bonito domingo de sol, é graça de Deus para conosco. E assim a misericórdia de Deus nos sustenta a vida, o seu amor é renovado e nós somos fortalecidos neste amor e podemos terminar o dia nos encontrando aqui e celebrando o culto, ainda que sejamos poucos aqui, mas nós estamos reunidos no nome do Senhor e temos a firme confiança, isto que Jesus também falou ali onde as pessoas se reúnem, ele falou em 2 ou 3, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Portanto, é em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Trino Deus, Deus que é nosso Criador, Deus Salvador em Cristo, e Deus Espírito Santo que permanece conosco, que nós estamos reunidos nesta noite aqui, e reconhecendo a misericórdia de Deus, nós queremos fazer isto que o salmista também falou aqui, Quero cantar, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Nós vamos cantar 2 canções no início, a primeira é Aqui Viemos Te Adorar. Eu agradeço também a Rosana, Moisés, que vão nos conduzir no louvor nesta noite. Vamos louvar juntos a Deus com estas 2 canções no início. Te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei, Salvador. Viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa oração, nossa vida no altar de Deus, confirme a nossa adoração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei, Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa oração. Nossa vida no altar de Deus, confirme a nossa adoração.
nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Sim, vem louvar. Sim, vem cantar. Meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Sim, vem louvar. Sim, vem cantar. Este slide não é o que era para estar aqui agora. Era para estar os avisos. Eu volto, Estevam, queria só voltar os avisos. Estes avisos, gostaria que pudéssemos olhar rapidamente em si, não tem grandes novidades, né, nos avisos. O destino da nossa oferta, à noite nós estamos destinando para os trabalhos da paróquia, que Deus abençoe dádivas e doadores. A oferta de domingo passado foi aqui, o culto da noite de R$50, o culto da manhã é outro valor, eu anunciei no culto da manhã, foi R$265 o culto da manhã. Onde eu gostaria que pudéssemos atentar também, quem ainda vai assistir à nossa celebração, é a noite do pastel, que vem aqui, realizado, promovido pela Juventude, grupo de jovens, Jequiripamalu. E isto será no dia 26 de junho, isso é um drive-thru, ou seja, podemos só levar para casa, pode ser pastel frito para você comer ou pastel congelado. O frito pronto para comer, R$ 4,50, ou para congelado para levar, R$4. E importante, a Juventude está chamando isto de pastel solidário, é uma promoção em que 40% do arrecadado será para a diaconia, projetos específicos que serão auxiliados. E nesta noite também é possível trazer mantimentos, trazer também vestuário, calçado, e isto pode ser doado, tudo vai também para auxiliar pessoas que muitas vezes não têm nem roupa adequada para vestir, sapato para calçar, e às vezes não tem também o que comer, muitas vezes não tem o que comer. Então é possível trazer também nesta noite, dia 26, mantimentos. Vem para trazer, né, comprar o pastel e já traz isto junto. Isto é um evento bem importante que nós pedimos a participação de vocês, a divulgação, o empenho, e também para comprar, né, nessa semana vamos disponibilizar, acho que já até está rolando aqui, já foi disponibilizado o link, né, em que pode fazer o pedido. Não vai ser vendido à noite, tem que ser comprado antecipadamente. Então, isto é importante que vocês atentem para isso. Agora temos 2 semanas que a gente quer dar um gás, vamos dizer assim, nesta divulgação. Vamos adiante, os demais avisos estão aí no folheto, né? No calendário também. E agora este salmo, nós queremos fazer uma leitura participativa. Vamos fazer da seguinte forma, para pegar o áudio também do que estamos gravando, eu leio o primeiro verso e vocês comigo leem o segundo verso. Aí pego o áudio aqui, mas vocês fazem a leitura participativa.
Ou tem um microfone também? Poderia ser também. Dessa forma, vamos fazer dessa forma. E porque este salmo é o salmo indicado para este domingo, que é um salmo que fala também de louvar a Deus, né? E o salmista diz assim, então eu leio o primeiro verso, vocês leem comigo sempre o verso par. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. E mais 2 versos, na velhice, eles ainda estes, que desta forma vivem, que estão nos pátios, nos átrios do Senhor, na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiças. Este salmo, numa outra versão, numa outra tradução, diz assim: como a palmeira florescerá o justo, crescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice dará ainda frutos. E aí repete: como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, e na velhice dará ainda frutos. Vamos ver? Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Tem uma segunda estrofe, né? Mas não vou cantar essa. Poderia ainda cantar essa, é uma bonita canção, e vem do Salmo 92. Eu convido para a oração e na sequência nós queremos ler, esta oração gostaria de motivar com esta palavra do apóstolo Paulo, ainda aos Romanos, em que ele fala da nossa condição humana de pecadores, mas também já aponta para a graça de Deus que nos vem através de Jesus Cristo. Em Cristo Deus nos acolhe e nos perdoa, e Paulo vai dizer então que todos pecaram, ou seja, todos são pecadores, sempre de novo cometemos pecados, carecemos, necessitamos da graça de Deus, mas somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual nós podemos comparecer também diante de Deus, orar, fazer isto nesta firme confiança que Deus em Cristo nos acolhe. Convido então para orarmos. Deus amado, querido Pai Celeste, em Tua previdência, nos deste a oportunidade de nos encontrarmos nesta noite, de celebrarmos culto, de podermos ouvir a Tua palavra e por meio dela sermos instruídos na Tua vontade. Nós queremos Te agradecer, Deus, por nos acolheres bondosa e misericordiosamente na Tua presença, mesmo nós não sendo dignos de sermos aceitos por Ti. Mas em Cristo, Tu tens misericórdia de nós. Em Cristo, Tu olhas com bondade para cada uma de Tuas criaturas, para cada um de Teus filhos e Tuas filhas. E reconhecendo isto, Deus amado, nós queremos confessar-Te também que falhamos. Muitas vezes nós pecamos, muitas vezes tiramos tempo para muitas coisas, mas não para ler a Tua palavra, não para meditar sobre a Tua vontade. Por isso falhamos em nossos relacionamentos, nem sempre, ó Deus, confiamos na Tua presença, nem sempre enxergamos os sinais do Teu reino no meio de nós. Pedimos que
por meio de Teu Espírito, abras nossa mente, nosso coração, para acolhermos a Tua palavra, que ela possa fazer diferença em nossas vidas, que ela possa nos reconduzir à comunhão contigo e também sempre de novo ao encontro do nosso irmão. Por Cristo é que pedimos, agradecemos, louvamos o Teu nome. Amém. A leitura bíblica que nós temos é 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 6 a 10, e nós podemos fazer esta leitura. Eu faço esta leitura com vocês. Diz assim: estamos sempre muito animados, Paulo escrevendo, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esta palavra ela é bem importante hoje à noite, no contraponto do texto do Evangelho. Vivemos pela fé nas promessas de Deus e não sempre por aquilo que nós vemos. Estamos muito animados, escreve o apóstolo, e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, seja continuando vivos ou morrendo, o que nós queremos mesmo é agradar ao Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para viver, para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Mais 2 versos. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. E terminando, então, o 16 e o 17, por isso daqui para frente, ou daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém, e se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. E aí vem um importante verso, este verso 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Numa outra tradução diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este 2 Coríntios 5,17 já foi um tempo durante a minha vida meu lema pessoal. Mas no início da caminhada de fé era uma palavra que eu tinha muito presente comigo, sempre reafirmava a mim mesmo, a minha fé, dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isto não foi só um lema, mas foi algo que eu experimentei de forma muito concreta. Eu não era exatamente até os meus 18 anos assim o melhor exemplo a ser seguido, né? E chegando a um compromisso de fé em Cristo Jesus, muitas coisas na minha vida mudaram, inclusive o próprio ministério pastoral vem na sequência, depois vem, né, vamos dizer assim, vem na carona junto como um desafio a partir do Evangelho que eu também aceitei, do Cristo que eu aceitei também na minha vida como Senhor e Salvador, né? Então, minha vida mudou bastante, né? Se pensar um pouco o que era, como era, onde eu estava, o que eu fazia, né? Isso eu não falo assim com nada de orgulho, com muita humildade quero reconhecer e dizer e confessar isso, né? Mas é disso que Paulo está falando, né? Quer dizer, há um antes e um depois. Há um antes e depois de Cristo na nossa vida. E Paulo fala isso constantemente nos seus textos, né? Não é só aqui, mas aos Efésios, constantemente ele diz assim que na nossa vida, na vida do povo de Deus, na vida dos que creem, há um antes e depois. Há uma marca divisória ali em que a diferença é Jesus Cristo na nossa vida. Que seja na nossa vida, na tua vida também assim.
Para a leitura do Evangelho, que é um texto precioso, sobre o qual queremos refletir nesta noite, nós vamos cantar a canção Buscai Primeiro o Reino de Deus. Cante conosco. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Convido para acompanharmos com atenção a leitura do Evangelho. Este texto é o texto sugerido pela Igreja para a nossa reflexão de hoje. Eu rogo a Deus que Ele, com seu Espírito, nos torne atentos para a leitura e a reflexão sobre esta passagem das Escrituras. Para quem vai ainda ver e assistir esta mensagem, então pode abrir também na sua Bíblia. Eu passo a ler Marcos capítulo 4, os versos 26 a 34, e também estará projetado. Diz assim no Evangelho: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela, a semente, brota, cresce, sem saber ele como isso acontece. É a própria terra, continua Jesus, é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Com o que podemos comparar o reino de Deus? Continua Jesus. Que parábola podemos usar para isso? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as hortaliças. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui este texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos
26 a 34. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, o reino de Deus é um mistério. O reino de Deus é um mistério que nós não podemos compreender na totalidade. Mas Jesus mesmo quer nos ajudar a compreender estes mistérios do reino de Deus, quer nos ajudar a perceber como é este reino, e por isso Jesus conta parábolas. Parábolas são pequenas ilustrações que nos ajudam a perceber qual é a mensagem que Jesus quer nos transmitir. E nós lemos duas histórias aqui. As histórias que lemos falam sobre dois aspectos importantes no reino de Deus, que estão interligados. Na primeira parábola, Jesus destaca a relação entre o que nós, seres humanos, homens, mulheres, podemos fazer e o que apenas Deus pode fazer. Ou poderíamos dizer o contrário, da relação que existe entre aquilo que Deus e só Deus pode fazer e aquilo que nós podemos e somos convidados ou desafiados a fazer. Na história que ouvimos, de acordo com a foto também colocada, nas duas histórias, mas mais na primeira, fica claro que nós só podemos colocar as sementes na terra. Nós não temos o controle do processo de crescimento daquilo que nós semeamos. Ou seja, entre o plantar, preparar a terra, colocar as sementes, como na gravura, na figura, na foto, entre o plantar e o colher, que são ações humanas que nós fazemos, existe um germinar, um nascer, um crescer, um frutificar, que são ações sobre as quais nós não temos o controle. Isto é muito importante para a nossa reflexão de hoje, onde nós vamos chegar na nossa reflexão. Nós não temos, quem planta, claro, quer colher muito, evidentemente, mas nós não temos o controle aqui sobre quanto vai dar. Se vai dar e quanto vai dar, nós não temos este controle. E Jesus agora diz, assim é o reino de Deus, ele está presente, cresce, floresce, ainda que nós não saibamos como, e nem sempre vemos como isto acontece. Na segunda história, Jesus destaca a pequenez e insignificância da semente do grão de mostarda. Vocês já viram grão de mostarda? Já viram grão de mostarda? No tempo de Jesus era entendido como a menor das sementes, mas grão de mostarda é um negocinho desse tamanho assim, ó, desse tamanho, consegue enxergar? Hoje sabemos que tem sementes menores ainda, né? Mas grão de mostarda é isso aqui, um naquinho de nada, bem pequenininho, né? Como eu disse, no tempo de Jesus, era entendido como uma das menores sementes, né? Tão pequena e insignificante, mas Jesus diz, lançada na terra, ela nasce, ela cresce, ela floresce e se torna uma grande hortaliça de Jesus, a tal ponto que nesta hortaliça os passarinhos podem fazer seus ninhos. E aí de novo termina a parábola, assim é o reino de Deus, está presente entre nós, quando mesmo nós não o percebemos nem o reconhecemos. Esses dois aspectos estão interligados e são muito importantes, e eu gostaria de aprofundá-los um pouco, fazendo a relação com a igreja. O reino de Deus não é a igreja não é o reino de Deus, mas nós vivemos como igreja, e o que Jesus fala sobre o reino de Deus podemos aplicar também na vida eclesiástica, na vida em comunidade, a igreja. Então, primeiro a questão do crescimento. O crescimento da igreja é uma preocupação que nos acompanha constantemente. Mesmo nós na ISLB, quem é membro da igreja de confissão luterana, sabe que nós já elaboramos 2 planos missionários. Talvez temos pessoas aqui que entendem e sabem bastante disso. Planos missionários em que também foram estabelecidas metas de crescimento quantitativo, ou seja, de membresia mesmo, de conseguirmos agregar novos membros, novas pessoas nas fileiras das comunidades evangélicas de confissão luterana. Eu lembro que um destes
planos missionários, havia estabelecido a meta de 5% nos próximos anos de crescimento da igreja. Quando nós falamos sobre crescimento da igreja, nós corremos alguns riscos que estão em extremos opostos, fazendo a comparação com o reino de Deus. O primeiro desses riscos é não fazer nada. E esta tentação de não fazer nada, ela nem sempre é fruto de uma irresponsabilidade. Não dá para dizer assim, olha, todos que não fazem nada na comunidade são os deitados na corda, os irresponsáveis. Porque nem sempre isto é verdade, porque muitas vezes este não fazer nada tem a ver com uma compreensão equivocada de como se dá este crescimento. Ou seja, seria mais ou menos assim, se a igreja também é de Deus, se Deus cria a igreja, e Lutero afirma isto, a igreja é de Deus, ele cria, a palavra cria a igreja, e se Deus dá o crescimento da igreja, assim como ele faz nascer e crescer a semente colocada na terra sem a nossa participação, então alguns pensam que nós não precisamos fazer nada, é só deixar Deus agir, é só deixar Deus trabalhar à vontade, e a igreja também crescerá, o reino de Deus crescerá em nosso meio. Ou seja, é uma forma de entender isto. Mas então, meus queridos, é importante lembrar na nossa história que não existe só uma semente. É importante lembrar que na nossa parábola não existe só o grão, mas existe alguém que coloca este grão na terra. Existe um homem que é o semeador, que lança a semente na terra. Desde o início do capítulo 4 de Marcos, nós já temos um semeador. Ou seja, se a semente não for lançada na terra, o que acontece? Se eu guardo a semente na minha despensa, ela fica ali, ela nunca vai nascer, ela nunca vai crescer, ela nunca vai produzir frutos, ela nunca trará o resultado do potencial que já está dentro dela para frutificar. E o mesmo acontece agora para as coisas do reino de Deus e para as coisas da igreja. De forma bem simples seria assim: como a palavra de Deus poderá fazer diferença na vida das pessoas se ela não chegar ao coração delas? E para isto ela precisa ser anunciada. Para isto ela precisa ser divulgada. Então, o fato de Deus dar o crescimento não nos isenta do nosso trabalho, da nossa participação, do nosso engajamento, não nos isenta nem também de nossos planos de ação, mas precisamos fazer isto sempre de novo na consciência de que há coisas que nós temos de fazer e há outras que nós não podemos fazer. Há outras que Deus precisa fazer. É preciso lançar a semente, dar nosso testemunho, falar da nossa fé, convidar as pessoas para a participação, assim como nas postagens agora, essa semana, acho que teve uma sobre a palavra evangelho. Eu dizia ali, comentava que evangelho não é só uma notícia sobre alguém, Jesus Cristo, mas é também um convidar para aceitar este Jesus Cristo em nossa vida, ou seja, convidar para um encontro com Jesus Cristo, assim acho que dizia este slide que eu compartilhei ali. O evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é também a própria mensagem que nós temos de aceitar. Não é só falar sobre Jesus Cristo, mas aceitar o próprio Cristo. Ele é mensageiro e é mensagem ao mesmo tempo. Então, por um lado, eu acredito que dá para entender isto, né? Nós temos de vencer a tentação de não fazer nada, por pensarmos que não, Deus vai fazer e só Ele pode fazer. Não, há coisas que nós temos de fazer e por isso a gente poderia terminar esta questão inicial aqui, perguntando que tipos de semente nós temos lançado ao nosso redor. Que tipo de semente a gente está plantando? No extremo oposto, nós temos a vontade de ter o controle nas mãos. Está no lado oposto do não fazer nada. Esta vontade de ter o controle sobre como as coisas devem acontecer.
Quantas vezes nós sofremos esta tentação? Gostaríamos que as coisas acontecessem do nosso jeito, no nosso tempo, e então queremos que a nossa ação produza os resultados que desejamos, ou as nossas metas estabelecidas, que as coisas aconteçam de acordo com o que nós planejamos, e nem sempre é assim. Na nossa história, por exemplo, a ênfase da parábola está no crescimento. Diz Jesus que pode ser lento, mas é certo e sem a participação humana. O crescimento da semente é sem a participação humana. O homem dorme, lá diz, o homem descansa. Enquanto ele dorme, a semente cresce, não sabendo ele como. Não dá para apressar este processo. Tudo tem seu tempo. O reino de Deus é um processo no qual o controle está nas mãos de Deus e não nas mãos de quem semeia. Em algumas situações nós gostaríamos de apressar isto, e em algumas situações nós reagimos, gostaríamos que o reino de Deus viesse e a sua justiça também viesse quando as coisas não acontecem. Às vezes nós somos como Tiago e João. Quando não são recebidos, quando enviados por Jesus Cristo não foram acolhidos, sua mensagem foi negada, e diz Jesus, manda descer fogo do céu e consome esta turma de incrédulos. Tiago e João são representantes do que nós às vezes gostaríamos. E nesta vontade de ter o controle nas mãos, de fazer que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo, às vezes nós corremos também um outro perigo, que é o de perverter o Evangelho. Perverter o Evangelho ou diluir a mensagem do Evangelho. Tem várias pessoas que escreveram sobre isso, estudiosos desde o século XIX. Tem um dinamarquês muito famoso que escreveu sobre isso, foi um grande crítico da igreja do seu tempo. No século XX temos um pensador alemão que fala sobre isto. O que eu estou falando? A perversão do Evangelho é quando nós barateamos a mensagem do Evangelho com o sentido de querer conquistar as pessoas para as nossas fileiras de qualquer modo. Dou exemplos. Pervertemos o Evangelho quando anunciamos a graça de Deus, mas não desafiamos mais para o discipulado, para o compromisso. Seria mais ou menos assim. A gente vem na igreja e no início o pastor faz a oração de confissão de pecados e depois ele anuncia o perdão de Deus. Então nós ouvimos isto e nós vamos embora e continuamos cometendo os mesmos erros, fazendo os mesmos pecados durante a semana, porque domingo que vem nós viemos de novo e aí de novo o pastor ora e anuncia o perdão de Deus. E nós vamos nos repetindo em nossa vida, nada muda, nunca mudamos, porque o Cristo, não deixamos Ele governar sobre a nossa vida. E isto, então estes pensadores disseram, é um barateamento do Evangelho. O Evangelho não é isso. O perdão nos compromete com a mudança de vida, com mudança de atitudes. Ou pervertemos o Evangelho exatamente quando oferecemos o perdão, mas não chamamos mais para a responsabilidade e a mudança de vida, a transformação de nossos relacionamentos. O centro da parábola está no fato de que a semente por si mesma cresce e produz frutos. Todo agricultor confia nisso. Mesmo quando eu vou plantar minhas hortaliças ali do lado, naquele chão terrível, ruim, que é duro, arenoso, quando eu planto, eu acredito e confio que alguma coisinha eu vou colher. E se não fosse isso, eu não faria nada, não plantaria nada. O agricultor é a mesma coisa. Quando ele planta, ele acredita que alguma coisa ele vai colher. E aqui, isto é importante, porque aqui Jesus aponta para a questão da confiança nas promessas de Deus. Então falamos a questão do crescimento, a tentação de não fazer, a tentação de querer fazer só do nosso jeito. Temos de evitar. Não temos o controle sobre tudo. E a questão da confiança, ela é muito importante na segunda parábola. Na segunda história que Jesus contou, ela é o destaque. E Jesus usa
a ilustração da semente de mostarda, do grão de mostarda, tão pequenininho, tão insignificante, mas quando ela é lançada na terra, ela produz frutos, ela se torna uma grande hortaliça. Assim, antes de mais nada, esta história que Jesus contou nos convida para a fé, nos convida para a confiança em Deus e nas coisas do reino de Deus, que está presente, e isto é importante também, naquela realidade em que nós não o vemos, e nem sempre sentimos, e nem sempre percebemos. A confiança em Jesus Cristo nos faz olhar para além das aparências. Lembra agora o link com o texto de Paulo aos Coríntios? Nós não fixamos o nosso olhar naquilo que vemos. Somos convidados a olhar e confiar nas promessas de Deus, do reino de Deus que está presente também ali onde nem sempre enxergamos os seus sinais. A partir da fé, então, nós não devemos subestimar também nosso trabalho, nossa participação, nosso serviço, nossa contribuição, pois assim como a semente lançada na terra, a palavra de Deus cresce. Ela faz diferença. Eu tenho uma confiança, uma firme confiança, aquilo que Isaías disse, que a palavra lançada, a palavra anunciada, nunca volta para Deus vazia. Na vida de quem a ouve, ela fará alguma diferença. Se não fizer hoje, fará num outro momento. Se não fizer agora, fará numa outra situação, fará alguma diferença, e por isto também a gente prega, a gente ensina, a gente partilha e compartilha a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nestas duas parábolas, então, sobre os mistérios do reino de Deus, Jesus nos convida a olhar também ao nosso redor e perceber os sinais do reino que crescem no meio de nós e entre nós, e ao mesmo tempo nos desafia a lançarmos boas sementes. Sementes que promovem a vida. Sementes da palavra, sementes de amor, sementes de respeito, sementes de cuidado, de confiança, sementes de esperança, sementes do Evangelho, que é a boa palavra de Deus. Como diz uma canção, né? Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Vamos ver comigo? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Para o irmão e a irmã, nós plantamos a boa semente do Evangelho, porque ela, ainda que seja pequenininha como o grão de mostarda, cresce, floresce e produz muito fruto que nos conduz ao reino de Deus. E assim seja. Amém. Deus abençoe esta palavra em todos nós. Eu convido para cantarmos uma canção que eu acho apropriada para este momento, a canção Eu Não Temerei o Mal. Prestem atenção no que diz o texto, né? ainda que não várias coisas, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, eu não temerei o mal, porque o Senhor comigo está. Então é uma bonita canção para cantarmos e louvamos a Deus com esta música. Teu amor lança fora o
convido para um momento de oração. Se você quiser se colocar em pé para o nosso momento de oração final, vamos trazer diante do Senhor também aquilo que está em nosso coração. Oremos assim como estamos. Deus amado, querido Pai Celeste, nós te rendemos graças por nos acolheres esta noite na Tua presença, por falares conosco através da Tua palavra, nos revelares a Tua vontade, nos falares dos mistérios do Teu reino, que muitas vezes não conseguimos compreender, mas nós queremos aceitar a mensagem que ouvimos, que nos fala da necessidade de semearmos, de colocarmos boas sementes, a boa semente da Tua palavra, a boa semente da mensagem de consolo, a boa semente da esperança, do amor, do perdão, da reconciliação, a boa semente também que promove a vida, boa semente que também inclui denunciar aquilo que é contrário à Tua vontade. As injustiças e pecados que muitas vezes vemos, queremos também ser testemunhas fiéis a Ti, permanecermos fiéis ao Evangelho e nestas situações darmos a nossa contribuição, o nosso testemunho, onde é necessário que a gente fale, onde é necessário que a gente cale, possamos receber adequada sabedoria para distinguir um momento do outro. Querido Deus, queremos trazer diante de Ti nossos pedidos, nossa intercessão, e pedimos em favor de cada pessoa que também está conosco nesta noite, cada pessoa que ainda haverá de assistir esta celebração, esta mensagem, que o Teu Espírito prepare o coração para que possa ser acolhida, possa fazer diferença em sua vida. Pedimos, Deus, pela Tua igreja no mundo afora, em favor daqueles que trabalham no anúncio da Tua palavra, para que seja feito de acordo com a Tua vontade. Pedimos, Deus, em favor daqueles que sofrem, dos que estão enfermos, daqueles que estão acamados, daqueles que já perderam entes queridos e estão enlutados, entristecidos e desanimados. Que Tu possas, ó Deus, confortar, animar, encorajar, renovar a esperança de cada um destes irmãos, destas irmãs. Pedimos, Deus, que Tu caminhes conosco para dentro da nova semana, nos conduzas pela mão, segundo a Tua vontade, afastando-nos de perigos, de males, de fraquezas, de tentações, conduzindo-nos sempre de novo ao encontro contigo e a partir disso ao encontro com o nosso próximo, com o nosso irmão, com nossa irmã. Entregamos-nos a Ti e pedimos a Tua paz, a Tua bênção seja sobre todos nós. Confiantes nisto, ó Deus, oramos como o próprio Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Iniciamos em nome do Senhor nosso Deus, no nome dEle queremos partir e para isto queremos pedir também a Sua bênção sobre nós. Esta bênção hoje eu anotei, vou proferir esta bênção sobre cada um de vocês, também sobre aqueles que nos acompanharão. Esta bênção diz assim: que o amor de Deus nos una, que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente e que a bênção de Deus, do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós agora e sempre. Vão na paz do Senhor, sirvam ao Senhor com alegria em vossos corações. Se na saída você tiver alegria em ofertar, está o gasofilácio, a caixa ali para a nossa oferta desta noite. Deus abençoe também as ofertas. Fiquem na paz do Senhor, até domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigado também a quem nos conduziu no louvor. Ótima semana a todos. Amém.